Olá, eu me chamo Vitor Montini e sou graduando do curso de Ciências Biológicas e estou apresentando o resumo que eu enviei ao Congresso de Ciências Biológicas, que é sobre o isolamento e detecção dos genes fimbriais, MRPA, PMFA, UK e ATFA em proteus mirábiles isolados de carnes suínas em Londrina, Paraná. Bom, basicamente, proteus mirábiles ele é uma gram-negativa, né? Bastonete e polimórfica, que é uma característica das enterobactérias. O porquê de ser polimórfica? O Protosmeriabes ele é capaz de se diferenciar em dois tipos de células vegetativas, que é a swimmer, ou natante, né? E a swarmer, que é o de enxame. O que acontece é que na swarmer acontece uma hiperexpressão flagelar e, consequentemente, aumenta o tamanho da célula do Protosmeriabes. Basicamente, essa bactéria já foi isolada a partir de água, de solo, mas, por ser uma enterobactéria, ela se encontra principalmente na microbiota intestinal humana, principalmente no cólon. Mas também já foi isolada de fezes de galinha e de porcos. Essas bactérias aqui em vermelho são algumas das bactérias que, assim como Protozoaris, são patógenos oportunistas, né, das enterobactérias. E essa imagem aqui é para demonstrar numa placa diária como funciona, como é o swarming numa placa diária, né? Visualmente falando e fenotipicamente falando. Basicamente, o swarming vem como uma espécie de adaptação desta bactéria, uma adaptação a ambientes mais sólidos, né? Como o agar, já que isso só acontece, né? O swarming só acontece quando ela se encontra em um ambiente mais sólido, né? Que acontece aquela expressão, tudo mais. E isso também é uma característica que pode contribuir com a colonização do trato urinário em caso de infecção do trato urinário. Basicamente, o Proteus, quando ele é oportunista, né? Ele é um agente etiológico de algumas doenças humanas, como a ito, e algumas animais, como a celulite aviária, que também é um processo de inflamação. Ela é responsável mais ou menos de 1 a 10% das itos que acometem o ser humano, tá? Isso acaba variando de local para local. Como você pode ver, elas podem ocasionar uma pielonefrite, né? Quando acontece a porção superior, né, do trato urinário, como os rins, ou uma cistite, né? Quando acomete apenas ali a parte da bexiga. Baseado nisso, eu tive como objetivo, né, nesse trabalho, identificar, isolar, né, primeiramente, isolar o protozoários das carnes suínas, né, ver se era possível, e depois disso, identificar a presença desses genes fimbriais. Basicamente, nossa metodologia envolveu a coleta dessas amostras, né, que ao todo, nós coletamos de toda a Londrina, né, ao todo eram 360 amostras. Depois disso, o que nós fizemos? Nós pesamos em 24 gramas, 25 gramas, colocamos essas amostras em frascos contendo 225 ml de água perpetuada esterilizada e colocamos para incubação. Após 24 horas, né, nós transferimos 1 ml desta cultura para o outro frasco contendo 10 ml de caldo BHI tratado com polimixina. Mas o porquê da polimixina? O porquê é que o Protozoaris ele possui uma resistência intrínseca à polimixina, o que, digamos que facilitaria no processo de isolamento da bactéria. Depois disso, nós novamente incubamos a bactéria 24 horas por 27 graus. Depois do crescimento, nós pegamos um pouco desse caldo e fizemos uma semeadura em agar-XLD, que também é utilizado para isolamento de enterobactérias. Novamente, incubamos e, depois de 24 horas, observamos as colônias suspeitas e submetemos elas a um processo de triagem bioquímica, né? Que assim podemos observar certas características metabólicas delas e assim diferenciar e ter certeza se as bactérias que eram suspeitas de serem proteus, de fato eram proteus miráveis. Depois disso, nós extraímos o DNA por fervura, né? E submetemos esse DNA à técnica de reação em cadeia da polimerase com 25 microlitros de volume final. Depois que fizemos a PCR, né, nós submetemos seu produto à eletroforese com gel de agarose a 2%, né? Colocamos com CyberSafe. Geralmente nós podemos fazer com bromento de etídeo, mas fizemos com CyberSafe. E depois fizemos a imersão disto no tampão de TBE para eletroforese. Basicamente, em relação ao isolamento,
das 360 amostras de carne, nós só podemos, eu só consegui isolar Proteus mirabilis, né? Na verdade, nós conseguimos isolar de Proteus mirabilis apenas de 23,05%, ou seja, existe uma baixa prevalência do Proteus mirabilis nas carnes coletadas. Só que, destes 83 que foram isolados, 100% tiveram MRPA e PMFA. E 39, né, 47%, tiveram a UKA e 37, 44,6% tiveram a ATFA. Mas o que são esses genes, né? Basicamente, esses genes codificam fímbrias, que são importantes para o processo da adesão da célula bacteriana à célula do hospedeiro, que é um estágio inicial do processo de infecção. Ou seja, MRPA é um gene estrutural das fímbrias MRP, que é a manose resistente proteus-like. PMFA codifica, o gene estrutural do Proteus mirabilis fimbriae, que é um outro tipo de fímbria. E a UKA é o gene estrutural da fímbria UCA, que todas essas fímbrias são fímbrias relacionadas com fatores de virulência. Basicamente, o que nós podemos observar é o seguinte: o Proteus mirabilis, por mais que ele seja comensal em sua maior parte do tempo, ele pode sim apresentar uma patogenicidade, que por sua vez está relacionada com fatores de virulência. Esses fatores são vários, mas para o processo inicial de adesão é necessário as fímbrias como MRP, PMF, UCA e ATF, que foram as fímbrias que eu analisei. E como dito, são responsáveis pelo processo de adesão. Aqui eu coloquei para ficar mais fácil de vocês poderem observar o nome da fímbria nesta coluna, o gene responsável pela proteína, por sua estrutura, né? O gene estrutural, e aqui cada papel dela em relação a ito. Basicamente, a MRP, que possui como gene estrutural MRPA, ela auxilia no processo da formação do biofilme, que também ajuda na colonização do trato urinário. Em experimentos em vivo, a ausência desta fímbria, seja por alguma mutação, ela diminui consideravelmente a virulência e a capacidade da colonização do trato urinário de camundongos, o que indica uma importância, né, neste processo. A PMF, ou Proteus mirabilis fimbriae, também tem um papel de adesão às células lulo-epiteliais da bexiga e essa adesão auxilia no processo dessa colonização. Em experimentos in vitro, utilizando células esfoliadas da urina e células também de bexiga, foi possível observar que houve sim, né, uma diminuição da aderência. Todas essas inexpressão das fímbrias são da própria literatura, que já mostram, né, a importância de cada fímbria aqui descrita no processo da ito. A ATFA, ela é chamada de ATF porque ela é uma enzima expressada à temperatura ambiente e ela não tem bem uma função no processo da ito, mas existem estudos que indicam que ela auxilia no processo, né, da persistência do Proteus mirabilis em ambientes abióticos, o que pode explicar, né, essa baixa prevalência do Proteus mirabilis em carnes de porco. Mas seria necessário outros estudos para fazer essa afirmação. Basicamente, embora não tenha sido precisado outros fatores de violência, a presença destes genes que codificam fímbrias indica que isolados podem apresentar, sim, um risco à saúde humana, porque auxilia no processo inicial da infecção. Concluindo, o que nós podemos concluir é que não é apenas possível identificar Proteus mirabilis de carnes finas, como também podemos observar que existem sim, genes fimbriais importantes para o processo de ito e que esta detecção desses genes indica, sim, a possibilidade de um risco zoonótico e uma patogenicidade por parte desses isolados, o que demonstra que nós precisamos intensificar mais a higienização de equipamentos e preparar melhor os alimentos para diminuir a contaminação microbiana.
E basicamente esse foi o fim da minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado.